Uma boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje nós vamos dar início a uma nova série chamada Resolução de Conflitos. E nós vamos ficar então neste tema ao longo de todo o mês de agosto. Você é muito convidado, nós queremos incentivar você, encorajá-la a participar dos nossos programas Resolução de Conflitos ao longo do mês de agosto. Eu gostaria então de passar a palavra à Letícia para que ela dê também boas-vindas aos nossos telespectadores, as pessoas que têm acompanhado sempre o programa Aconselhamento Bíblico. Letícia, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, senhor. Muito obrigado pela presença de vocês, a participação é super importante. É um privilégio, pastor, estar aqui, ainda mais falando de temas tão bons, né, do aconselhamento bíblico, resolução de conflitos. Quem não tem conflito, que sai daqui. Então, ninguém vai sair daqui porque todo mundo tem, né? Então, eu espero que seja um bom momento para você refletir aí nos conflitos que você tem no seu dia a dia. A gente que está aqui também reflete, né, pastor? A gente sai daqui pensando no que a gente precisa mudar. Eu espero que, para mim, com certeza vai ser edificante. Então, fica por aqui que vai ser uma bênção e vai ser muito bom ter esse bate-papo com você. O desejo do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui de Pinheiros é trazer temas de aconselhamento que possam ser úteis para a sua vida, para a sua edificação, para o seu crescimento, te ajudar em seus relacionamentos. Todos nós temos relacionamentos. Nós começamos o ano falando a respeito do medo, falamos sobre o sofrimento humano, falamos sobre hábitos escravizadores e agora vamos falar de algo também que toca a qualquer um de nós. Casais têm os seus conflitos, pais têm dificuldades e lutas em educar os seus filhos. No ambiente de trabalho, amigos, dentro, fora da igreja, todos nós estamos constantemente entremeados por tensões, dificuldades. É por isso que eu gostaria de encorajar a você a participar desse programa. Se você tem a sua pergunta, por favor, participe do nosso chat. A Letícia vai estar nos ajudando. Letícia, vendo aí, ouvindo, lendo a sua pergunta. Não prometemos responder todas, mas vamos ter todo o mês de agosto para tratar do tema resolução de conflitos. Nós queremos então começar o primeiro episódio dessa nova série com um vídeo. Eu gostaria então que você prestasse bem atenção nesta pequena história que nós vamos colocar agora na sua tela. Dizem que na vida existem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. Sim, há palavras que ferem como espada. Sempre o mesmo no mundo. Corrupção, violência, promessas, tudo é uma mentira. Sempre o mesmo na vida. Casa, mensagens de bom dia, trabalho, nenhuma venda, seres humanos irritam. Convido você a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu quero meditar com vocês sobre o tema O Poder da Língua. E o nosso texto básico está em Provérbios 18, versículo 21, que eu vou ler com vocês, ou para vocês agora. A palavra de Deus nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo da palavra de Deus revela quão poderosa é a nossa comunicação. A vida e a morte está no poder da palavra.
Bom dia, seu Rubens. Entra aí. Ô, não tinha um carrinho mais velho pra vir me buscar, não? Tá velho, mas tá pago. Não, pode deixar, não tem a menor condição de eu sentar aí. Olha isso. Aceita uma balinha, seu Rubens? Não, obrigado. Então, basicamente, amanhã de manhã eu vou passar aqui. O que é isso? Não, desse jeito não dá pra trazer ninguém pra ver essa casa. Você não se deu nem o trabalho de fechar essa porta, rapaz. Olha isso, tudo sujo. Olha, eu não quero saber. Amanhã de manhã eu vou trazer uma cliente muito importante. Eu quero essa casa limpa. Deu pra entender? Senhor, dá uma ajuda. Você aqui de novo, rapaz. Eu já tinha te pedido pra você não vir pedir esmolas aqui. Para de incomodar as pessoas. Vai embora. Vai. Então, como eu estava falando para a senhora, essa casa ela é antiga, mas é uma construção muito boa. Boa mesmo. Acho só um pouco grande pra mim sozinho. A senhora me dá licença um minutinho só para eu atender essa ligação? Pode ficar à vontade. Oi, mãe. Não, eu não sei por que a senhora insiste em me ligar todo dia nesse horário. A senhora sabe que eu estou trabalhando, mãe. Não, eu estou com cliente. Que mané saudade o quê? Não, ó, depois eu ligo, tá bom? Agora eu não posso falar. Tchau. Desculpa. Será que a gente poderia continuar? Sim, podemos sim. Mas posso falar uma coisa pra você? Pois não. Na minha vida eu aprendi 3 coisas que não voltam mais atrás. Uma é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. E a palavra fere, filho, e fere como uma espada. E a palavra fere, e fere como uma espada. A vida e a morte está no poder da palavra. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Envenenado. Essa é a minha resposta se as minhas palavras fossem o meu alimento. Eu estaria envenenado. E quantas pessoas machuquei? Quantas eu destruí com poucas palavras? Ainda é tempo de buscar perdão. Só um minutinho, por favor. Desculpa, eu posso atender essa ligação? Ela é muito importante. Vocês me dão licença um minutinho? Muito obrigado. Oi, mãe. Que bom que a senhora me ligou. Quanto tempo? Pois é, eu tô aqui no escritório. Quando que a senhora vem me visitar? Te amo. Beijo. Essa é uma história que acontece a cada dia, a cada momento. Pessoas usam as palavras de uma forma tóxica, de uma forma ácida. E tensões e conflitos acontecem a todo momento entre casais, entre amigos, entre homens, mulheres. Pais lidando com seus filhos entram em conflitos com eles. Essa história se repete ao redor do mundo, na sua casa, na minha casa. Nós temos dificuldades, nós temos lutas a cada momento nos nossos relacionamentos. Este é um pequeno retrato da vida comum. A série Resolução de Conflitos acontece para nos levar às Escrituras Sagradas, para aprender dela os passos para resolver conflitos biblicamente. Nós somos hábeis em desenhar, em
tentar resolver conflitos de diversas formas. Mas o que as Escrituras Sagradas falam a respeito de relacionamentos, de conflitos e de como resolvê-los. Nós queremos então te dar este caminho, este passo na sua vida, para que você e eu possamos praticar as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos diz que Deus nos deu todas as coisas para que pudéssemos viver de uma vida de uma forma piedosa, de uma forma a agradar a Deus. Mas, quando falamos em resolução de conflitos, lembramos de relacionamentos. Qual a perspectiva bíblica a respeito dos relacionamentos? Rapidamente, eu gostaria de trazer a você uma tríade perspectiva aplicada aos relacionamentos humanos, pensando nos relacionamentos na perspectiva da criação, da queda e da redenção. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, no início de todas as coisas, como todas as coisas começou, nós vamos entender e perceber que Deus, Ele criou o homem e a mulher para viverem em relacionamento. O Deus triuno vive em comunidade desde toda a eternidade, porque Deus vive em comunidade, porque Deus se relaciona de forma perfeita entre as pessoas da Trindade, o Deus uno, o Deus único, mas que se revela em três pessoas. Eu e você fomos criados, desenhados, programados para vivermos relacionamentos autênticos em nossas vidas. Deus nos criou, então, para vivermos em comunidade. Fomos criados para sermos dependentes de Deus e uns dos outros. Não fomos criados para viver as nossas vidas em isolamento. Amar, servir e depender de Deus serviria como a base para amar, para servir e para depender do próximo. Eu e você fomos criados de uma forma a sermos necessários e necessitados. Necessários na vida um do outro, para servir, amar um ao outro. Necessitados porque Deus não nos criou independentes ou autossuficientes. Deus nos criou para depender em primeiro lugar dele, mas também para depender uns dos outros. Essa é a forma como Deus me criou e te criou. Relacionamentos que refletissem e expressassem sobre a face da terra aquilo que Deus é, quando Ele se relaciona desde a eternidade a eternidade. Obviamente, no nível da criação, homem e mulher, nós então reverberaríamos ou refletiríamos, expressaríamos a beleza da criação de Deus ao nos relacionar uns com os outros. Mas o relato da queda no capítulo 3 nos afirma que houve uma ruptura. O pecado entrou na realidade humana. As consequências do pecado sobre os relacionamentos humanos foram danosas. Isso porque toda a cadeia de relacionamentos que desenvolvemos sobre a face da terra foi atingida. Nós fomos criados, como já disse, para depender da revelação de Deus, dos conselhos de Deus, da palavra de Deus. Por isso, um problema teológico, ou seja, este problema vertical do meu relacionamento com Deus, afetou o homem em toda a sua extensão. Um problema teológico gerou inicialmente um problema psicológico. Sem o conhecimento de Deus, não conhecemos a nós mesmos, porque o conhecimento de si mesmo depende do conhecimento do Criador. Ele nos criou, Ele nos fez criaturas suas. Portanto, quando este relacionamento vertical é quebrado, é manchado por causa da presença do pecado, os relacionamentos horizontais são afetados. E por isso agora, na minha vida, na minha existência, no meu ser, existem questões profundas para serem tratadas que dependem deste relacionamento com o Criador. Um problema teológico não gerou simplesmente um problema psicológico, ou seja, comigo mesmo, mas gerou também um problema sociológico. Se o nosso relacionamento com Deus, o Criador, foi afetado, então, consequentemente, os nossos relacionamentos horizontais foram afetados. A prova disso é vista no cenário da queda. O conflito, ou o primeiro conflito,
entre marido e mulher, entre Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Porque agora eles não se relacionam com Deus de forma perfeita, de forma harmônica. Agora eles não se relacionam consigo mesmo e nem vão se relacionar um com o outro de forma amorosa, de forma a servir o outro, de forma a estar preocupado com o outro. Mas algo acontece no coração que os transforma em seres egoístas, autocentrados. Por fim, um problema teológico, eu e Deus, que ocasionou um problema psicológico no conhecimento de mim mesmo, que, por sua vez, gerou um problema sociológico no relacionamento entre seres humanos, gera também um problema ecológico. Uma das primeiras palavras ditas por Deus, ali no cenário da criação, aos nossos primeiros pais, foi: dominem sobre a face da terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. O Jardim do Éden foi criado e desenhado por Deus para ser o palco dos encontros de Deus com as suas criaturas, com homem e mulher. Portanto, nós podemos olhar para o Jardim do Éden como o arquétipo inicial de um ambiente de adoração ao Deus Criador. Isso deveria se expandir sobre a face da terra, numa cidade universal onde os seres humanos adorariam ao seu Criador, na beleza da sua santidade, do seu poder. Portanto, este problema teológico que gerou um problema psicológico, sociológico, acarretou numa forma danosa de nós nos envolvermos com as coisas criadas. Por isso, ao invés de somente preservar, dominar de uma forma construtiva, nós destruímos a criação de Deus. É isso que o homem faz desde a queda, desde a entrada do pecado no mundo. Nós não somente o dominamos, nós também afetamos a criação de Deus, destruindo aquilo que Ele criou pelo poder das suas palavras. Mas pensar nos relacionamentos, na perspectiva da criação e da queda, nos leva a um ponto de desânimo. Talvez você possa pensar: e aí, pastor Alberto? Eu posso ter esperança nos meus relacionamentos, eu posso ter esperança em resolver conflitos que acontecem a cada momento, dentro, fora da igreja, dentro, fora do ambiente de trabalho. Sim, você pode ter esperança. E a sua esperança, ela está fincada numa obra que já foi realizada e consumada na cruz do Calvário. Em Cristo, os nossos relacionamentos são redimidos. Eu posso te encorajar a participar dessa série Resolução de Conflitos e acreditar que conflitos que acontecem no seu lar a cada dia podem ser solucionados de forma sábia, bíblica, de forma humilde. Isto porque Cristo vive e reina sobre os séculos dos séculos. Em Cristo, os nossos relacionamentos são redimidos. A culpa legal foi apagada ou foi paga com a obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Cristo, ela paga de uma vez por todas a culpa moral que foi instalada pelo pecado no Jardim do Éden. Os meus pecados, os seus pecados. Este pecado que nos faz se relacionar de forma conflituosa. Estes pecados foram tratados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Cristo, a nossa vergonha é encoberta, ela é adotada, ela é lavada, ela é curada. Em Cristo, o medo que se instala no ambiente, no cenário da queda, na entrada do pecado no mundo, é tratado porque nós podemos confiar na doce presença de Cristo ao nosso lado. O medo é tratado, a vergonha é tratada, a culpa legal, moral é tratada por Cristo, mas a ira pecaminosa, a autojustiça humana, que também é vista no cenário da queda, quando os nossos primeiros pais entram no primeiro conflito, assim registrado nas Escrituras Sagradas. Todas essas coisas, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, elas sim são
tratadas. São tratadas. Portanto, olhar para os relacionamentos humanos, pensar na resolução de conflitos, tem a sua base, o seu fundamento na revelação de Deus, na palavra de Deus. É assim que nós queremos encorajar você a fazer parte desta nova série do programa Conhecimento e Piedade, Resolução de Conflitos. Que Deus abençoe você. Vamos então passar agora a uma terceira parte do nosso programa e eu volto a palavra a Letícia Minervino. Olha só, você já teve uma palavra aqui, já entendeu melhor o panorama de como começa essas questões dos conflitos, como que a gente lida com isso dentro do nosso próprio coração. Então já é um convite para você se analisar, fazer esse retrato, esse autorretrato do seu coração. Já te convido e te desafio a fazer isso agora, nesse momento. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, estou vendo aqui os comentários. Acredito, pastor, que a Paola está assistindo a gente, mandou um abraço. Obrigado, Pá, eu estou aqui no seu lugar hoje, mas obrigado pela sua participação remota. A Simone Maria também, lá da Bahia, lá de Alagoinhas. A Delva deu boa tarde, então boa tarde para vocês. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, por favor, nos mandem aqui no chat. Essa interação é primordial para a gente aqui. E eu já quero começar com uma pergunta para o pastor Alberto. Em relação a essa questão de resolução de conflitos. Falar de relacionamentos, pastor, nesse ambiente de criação é muito empolgante e é algo que realmente a gente tem que olhar dessa perspectiva. O nosso anseio por relacionamentos está enraizado no fato de a gente ter sido criado por Deus? Esse desejo por relacionamentos. Ele está ligado a essa questão da criação? Letícia, como nós falamos nesta primeira parte de exposição, nós fomos criados por Deus para vivermos relacionamentos. Né? Então, todos os seres humanos sobre a face da Terra têm este anseio de se conectar, de estar com pessoas, desde os mais novos. Né? Você que está nos acompanhando e você tem filhos pequenos, você sabe o quanto, por exemplo, as nossas crianças sofreram ao longo da pandemia, né? Ao longo desta pandemia que fez com que nós estivéssemos isolados, quantas pessoas estão sofrendo as consequências de um isolamento social. Então, se nós olharmos para nossas crianças, inicialmente nós vamos perceber que, sim, elas estão lutando, elas estão tendo dificuldades e elas anseiam por relacionamentos, elas anseiam por estabelecer aqueles primeiros amigos, né, na escola, no parquinho, na esquina ou no seu condomínio. Elas estão à busca de pessoas. Adolescentes são assim, né? Se você olha para um grupo de adolescentes, aquelas turminhas, né, aqueles grupinhos, se você vai num shopping, você vai ver ali aquele grupinho conversando na escola, na igreja. Eles estão buscando se conectar com pessoas. Digamos, se nós pensarmos a respeito das redes sociais, porque as pessoas gastam horas em sites de bate-papo, olhando o Instagram, Facebook, elas querem conhecer a história de outras pessoas. Existe um anseio natural no coração do ser humano por se conectar com pessoas. E isto, nós cremos pela Escritura Sagrada, está sim enraizado no fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Deus comunicou características que estão nele, no ser humano. Como eu já afirmei, Deus, desde toda a eternidade, se relaciona perfeitamente dentro da Trindade Santíssima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade que vive de eternidade a eternidade. Nós cremos num só Deus, mas nós cremos também em 3 pessoas. E Deus, então, cria seres humanos para viver em relacionamentos. O relacionamento primordial é o relacionamento que temos com o nosso Criador. E este relacionamento seria, então, a base para que nós pudéssemos, sim, desenvolver bons relacionamentos com o nosso semelhante.
Este relacionamento com o Criador seria, sem sombra de dúvidas, a fonte, o meio através do qual nós poderíamos, sim, viver os nossos relacionamentos. Portanto, nós podemos olhar para a criação e entender que eu e você, nós somos criados com este anseio que faz parte da criação de Deus. Então, quando nós vamos olhar para a vida de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, nós vamos então reconhecer que, sim, nós somos criados com este propósito, se conectar com o Criador e também se conectar com pessoas. Muito bom pensar nessa perspectiva, porque a gente começa a aplicar isso na nossa vida prática, né? Sim. A aplicar isso, se a gente tem esse desejo de se comunicar, esse desejo de se relacionar, a gente percebe de onde vem esses desejos, qual a origem desse desejo. Exatamente, né? exatamente. E entender como que o nosso coração funciona e como a Bíblia, ela despe o homem, né? Como que ela traz o âmago do homem às nossas vistas, a nossa visão. E a Bíblia revela quem a gente é, né? Pastor, o senhor falou sobre os efeitos da queda. Uhum. Em todas as áreas da nossa vida existem efeitos da queda, e principalmente nessa questão de relacionamentos. O senhor falou um pouquinho, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente entender como que são esses efeitos no nosso dia a dia. Letícia, Deus, como o nosso Criador, Ele nos desenhou, Ele nos fez com um propósito, com a intenção de nós, quanto mais nos envolvêssemos nesse relacionamento com Ele, mais de nós conheceríamos. João Calvino, em seu livro As Institutas da Religião Cristã, no volume 1, no capítulo 1, ele desenvolve esse tema do conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Então, esses dois conhecimentos, eles estão atrelados, eles dependem um do outro. Portanto, Deus, ele nos cria com um significado, ele nos cria com um propósito, ele nos cria com um rumo, com uma direção, e todo esse significado, todo este propósito está atrelado ao nosso relacionamento com Deus, com o Criador. Ora, quando há esta ruptura vertical desse relacionamento com Deus, agora significado, propósito, a vontade humana, os desejos, as nossas emoções foram criadas por Deus. Os nossos desejos e emoções não são coisas pecaminosas em si mesmo, elas foram criadas e colocadas, digamos, encaixadas dentro de nós pelo próprio Criador. Então, nós, quando pensamos em toda a extensão da experiência humana, em termos cognitivos, em termos afetivos, ou seja, no mundo das emoções, dos desejos, dos sentimentos, em termos comportamentais, nós estamos falando de uma experiência humana que foi desenhada por Deus. Ora, se houve uma ruptura, se houve uma queda, então essas questões interiores afetam-nos de uma forma psicológica. Então, quando eu uso o termo psicológico, eu uso o termo para se referir a questões da alma. Então, até na nossa cultura, uma confusão a respeito disso, né? Olha, eu tenho problemas psicológicos, os meus problemas não são espirituais. Na Escritura Sagrada não há essa distinção. Nós podemos dizer, então, que um problema psicológico é um problema espiritual. Quando nós falamos de emoções, de desejos, de sentimentos, nós estamos falando de questões da alma humana. Então, biblicamente, o homem tem dois tipos de problemas que não podem ser assim como que divididos, separados. Problemas físicos, que atingem o nosso corpo, e problemas espirituais. E por espirituais eu me refiro a um guarda-chuva que encapsula, que abraça as questões emocionais, afetivas, cognitivas, volitivas e comportamentais. Então, estão todos dentro deste guarda-chuva de problemas espirituais, de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, um problema teológico gera esse problema psicológico.
do conhecimento de si mesmo, que depende do nosso relacionamento com Deus. Agora, significado, propósito vão ser buscados nas coisas criadas, vão ser buscados em pessoas, em coisas. Agora, aquela organização interna da alma que era inclinada ao transcendente, ao metafísico, ao se ligar com o Criador, vai buscar razão, propósito, sentido, rumo nas coisas criadas. É por isso que o pecado ou a idolatria está na base do pecado. A idolatria é toda a forma de rebelião humana que substitui o Criador, que coloca o amor do homem nas coisas criadas ou nas pessoas acima de Deus, acima do Criador. Portanto, esses efeitos da queda, esses efeitos do pecado, desde a criação, desde a rebelião dos nossos primeiros pais, nos afetaram, não simplesmente teologicamente, nosso relacionamento com Deus, mas afetaram toda a nossa experiência, em toda a nossa extensão. Pensamos, digamos, em questões cognitivas. Obviamente, o homem, ele ainda continua sendo um homem dotado de inteligência, dotado de sabedoria, a sabedoria humana, mas sim, ele tem esta dotação. Mas o homem em rebelião com Deus pode utilizar-se da sua inteligência para talvez criar uma teoria que ajude a destruir a fé de outras pessoas. Isso é simples de observar na realidade da vida. Existem cientistas que se auto-intitulam ateus e que dissociam, digamos, a ciência da fé, né? E nós cremos que toda boa ciência, ela expressa a beleza da criação de Deus, né? A ciência, ela não está em oposição às escrituras sagradas, a não ser se ela for uma má ciência. Então, se nós pensamos dessa forma, nós podemos constatar que os efeitos da queda atingem sim a realidade cognitiva, porque eu posso criar uma teoria que é lógica, que é razoavelmente estruturada, mas ela foi estruturada em rebelião contra Deus. Né? Digamos, o que falar de Richard Dawkins, ou de cientistas como Charles Darwin, né, com a sua teoria da evolução, que tenta tirar o Criador do cenário da criação, né, e criar ou tornar todas as coisas um efeito natural ou uma criação natural, a vinda do nada, né? Então, nós se referimos aos efeitos da queda em termos psicológicos e sociológicos neste aspecto. É muito interessante tudo isso que o senhor falou, porque a gente vê que o pequeno conflito que a gente tem no nosso dia a dia revela algo muito maior, uma história muito maior. Então, se a gente tem um pequeno conflito ali com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com os nossos pais, com um colega de trabalho, aquilo ali revela algo numa dimensão muito maior do que a gente imagina naquele momento. A gente tem a propensão de olhar numa perspectiva muito pequena de centralização, né? Com a gente centralizado e as coisas dizendo respeito a nós mesmos. Mas quando a gente parar para ver toda essa história a respeito do coração do homem, e aí a gente está no meio de um conflito, a gente lembra que não é sobre nós, né? Sim. E aí aquele conflito ele pode se tornar um pivô para uma bênção lá na frente. Exatamente. E a gente vai chegar nessa conclusão depois, né? Exatamente. Aproveitar dos conflitos como portas e oportunidades para nós tratarmos o nosso coração. Exato, para tratar esses efeitos que a gente vê no nosso coração. E aí a gente chega no objetivo, vai chegando no objetivo que é se parecer com Cristo, né? Exatamente. Então é muito bonito ver como que Deus delineou todas essas questões para que a gente andasse até Ele dia após dia, de glória em glória, para se parecer mais com Ele, na santidade dele. Então, Deus usa até os conflitos, e a ideia
de toda essa série é trazer essa perspectiva bíblica a respeito dos conflitos. É trazer a luz da graça sobre essas questões que acontecem com todo mundo e que às vezes a gente acha que Deus nem está olhando para isso, Deus não está nem aí, ou Deus só está do meu lado. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue amar o outro e amar a Deus com mais intensidade, amar a Deus e perceber a graça dele nessas coisas, né? Muito bonito, pastor, gostei. E eu queria saber, a respeito disso, os efeitos sociológicos. A gente falou, assim, de relacionamentos, né? E a gente falou sobre os efeitos da queda e tal. E como que isso atrapalha a nossa vida social? Como que as ações, os efeitos sociológicos acontecem a partir disso? Letícia, para falar sobre os efeitos sociológicos do pecado, né? Ou seja, nós chegamos ao ponto, digamos assim, do nosso tema, né? Que são a resolução de conflitos, né? Os efeitos do pecado nos nossos relacionamentos humanos. Para isso eu gostaria de trazer um pouco a Escritura Sagrada. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no primeiro livro, Gênesis, inicialmente no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Esse contexto nos mostra o fato em que Deus cria o homem, Deus cria do homem a mulher. Este homem deixa a sua parentela, deixa a sua casa, se une à sua mulher e os dois são feitos uma só carne. É isso que o texto nos diz. Mas o versículo 25 do capítulo 2 diz: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, eles estavam nus e eles não tinham a experiência da vergonha na experiência deles até então. O que segue-se é o relato do capítulo 3 de Gênesis, que narra a queda, que narra o momento da rebelião dos nossos primeiros pais, que fala a respeito da sedução de Eva pela antiga serpente Satanás, que investe para, assim, desordenar, mudar a estrutura normal da criação estabelecida por Deus. E esta antiga serpente, Satanás, ele vai até Eva. Ele vai até Eva. Então existe ali o relato deste diálogo cósmico, deste confronto cósmico entre um ser angelical que se rebelou contra o Criador e a coroa da criação de Deus, o homem e a mulher. E aí estes que dependiam das palavras de Deus para viver sobre a face da terra, para se relacionar um com o outro, para se relacionar com toda a criação de Deus, estes então começam a experimentar algumas coisas que geram conflitos desde então até o dia de hoje. Então, assim que o pecado é consumado, então nós podemos ver que no versículo 7 do capítulo 3, diz: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o primeiro efeito pós-pecado é a percepção da nudez dele. No Antigo Testamento, a nudez ela prefigura culpa. Instalou-se ali uma culpa moral. Eles se rebelaram contra um mandamento de Deus, contra a palavra de Deus. Eles acharam ou acreditaram que eles poderiam, assim, confiar ou depender de outra revelação que não vinha da boca de Deus. Na realidade, houve uma outra palavra, um outro conselho. Eles deram ouvidos a outros conselhos, os conselhos e as palavras da antiga serpente, Satanás.
Então, a primeira experiência que eles têm é a experiência, então, da culpa. Agora eles estão nus e eles estão com medo. E eles fogem e eles costuram folhas e eles fogem quando eles ouvem a voz de Deus. Verso 8 nos diz isso. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Veja aqui, então, uma segunda experiência. Eles não simplesmente agora sentem-se culpados, e por isso eles se cobrem com folhas de figueira. Agora eles se escondem da presença de Deus ao ouvirem a voz de Deus. Então vamos coletar aqui duas experiências inicialmente. A culpa, aquele sentimento de culpa, não simplesmente um sentimento, uma culpa moral, legal diante do Criador, e o medo. Eles fogem da presença de Deus ao ouvirem a sua voz. Mas dentro da experiência humana, a coisa não acontece, não para por aí. Vejamos o que acontece na sequência. Deus então se dirige a Adão. E quando ele se dirige a Adão, ele faz uma pergunta. Isso aqui é algo tremendo. Deus poderia, digamos, na nossa linguagem, entrar com tudo, dizendo, olha, por que você fez isso? Deus faz uma pergunta. Onde estás? Boas perguntas trazem as questões que estão no coração, escondidas. E é interessante que Deus se dirige a Adão. No cenário da queda, a coisa começa a acontecer ao redor de Eva. Mas isso já nos mostra, digamos, o papel que o homem exercia no lar. Deus vai àquele que é o cabeça da relação. Então, Deus se dirige a ele. Mas a reação de Adão não é uma reação que nós poderíamos dizer uma reação de arrependimento. Ele simplesmente, quando é interpelado, quando é questionado por Deus, ele responde a Deus da seguinte forma: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? É óbvio que Deus sabia que ele tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Perceba aqui, digamos, as palavras do maravilhoso conselheiro. Deus está buscando o homem quando ele cai em pecado. Deus está fazendo perguntas ao homem. E a resposta de Adão é: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Não há uma palavra de Adão dizendo: olha, realmente, Senhor, eu não exerci o meu papel de liderança amorosa, eu não protegi a minha mulher sobre as investidas deste ente maligno que se levanta e que ousou distorcer as tuas palavras santas, infalíveis, inspiradas, suficientes. Não. O que Adão está fazendo é encobrindo o seu pecado e apontando para a mulher como culpada. O que é isso senão a ira? Quando nós somos assim, colocados na berlinda, quando nós somos encurralados, e a única saída é ou confessar o pecado ou apontar o pecado do outro, Adão opta pelo segundo ponto. Ele encobre o seu pecado, ele não reconhece o seu pecado e ele aponta para o pecado da sua mulher. Da mesma forma, Deus vai ao encontro de Eva. E a reação de Eva é a mesma. Ela não reconhece o seu pecado, mas ela diz ao Senhor: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. Ou seja, em última instância, o problema foi justamente Deus.
Porque se Deus não tivesse criado Eva, então o homem não teria pecado. Se Deus não tivesse criado a serpente e deixado ou permitido que ela estivesse ali no jardim do Éden, também ela não teria pecado. Eles estão lançando a culpa para Deus, isto é, na realidade, na base, a ira. Ou seja, os efeitos sociológicos da queda, da entrada do pecado no mundo, fazem com que na experiência dos relacionamentos humanos, a culpa, o medo, a ira, todas essas experiências de vergonha, culpa, medo e ira estivessem embutidas, conectadas, todas ali no jardim do Éden. No momento do cenário da queda. Portanto, culpa, medo, ira, vergonha, não são estes os sentimentos ou a experiência que nós sentimos diariamente quando nós lançamos palavras tóxicas, quando nós nos envolvemos em bate-boca, palavreado, quando nós temos os nossos conflitos, as nossas tensões, uma ideia de autojustiça. Eu tenho que me defender, eu tenho que encobrir os meus erros, eu tenho que apontar os erros dos outros. Um padrão desde o Éden, desde a queda, é que o homem vai sempre encobrir os seus pecados. Ele não vai reconhecer os seus defeitos e ele vai apontar para o pecado do outro. Este é, sem sombra de dúvidas, são os efeitos sociológicos, os relacionamentos humanos, a partir de então, eles vão se degringolando de uma forma que no capítulo 6 de Gênesis, Deus decide trazer juízo sobre toda a face da terra. Uhum. Pastor, o senhor estava falando e eu lembrando aqui, como a leitura da palavra é essencial para a gente não só descobrir esses efeitos da queda no nosso coração, mas para a gente tratar cada um dessas coisinhas, cada um desses pecados que a gente tem dentro da gente, né? Sim. O senhor falando de autojustiça, de conflito, e eu me recordando dos Salmos, né? Eu tenho lido os Salmos diariamente e sempre trazendo o caráter de Deus, né? O Salmo sempre trazendo o Deus da justiça, o Deus do governo, o Senhor é Rei dos Reis e coloca tudo que é parte do caráter de Deus. E quando a gente começa a entender o caráter de Deus, tudo que a gente busca como uma ferramenta nossa de autojustiça ou de resolução de conflitos na forma de escape, passa a ser algo inútil e passa a ser algo feio, né? E no final das contas, quando a gente busca nele o suprimento de todas essas coisas, aí a gente encontra o deleite real, né? Sim. Aí a gente encontra o real prazer e a real satisfação. E isso me leva à próxima pergunta. Como que a obra de Cristo, como o senhor falou, como que a obra dele pode ser aplicada na minha vida diariamente? O senhor falou de Adão e Eva, expôs esse conflito primordial que gerou todos os outros conflitos, né, na nossa vida, e como que essa obra redentora de Cristo, a obra de Cristo para a nossa salvação, pode nos ajudar e pode nos dar luz a respeito desses conflitos que nós temos dia após dia. Letícia, isso que nos dá esperança, né? Se não fosse a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos perdendo tempo numa série chamada Resolução de Conflitos, né? Porque Cristo morreu e ressuscitou, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, como diz Paulo escrevendo a Tito ali no capítulo 2, nós temos esperança nos nossos relacionamentos. Eu gostaria de ler para você algo que aparece no cenário ali da instalação da maldição, da queda, um momento trágico na história da humanidade. Então, isso é algo que realmente nos faz entender todo o mal que acontece sobre a face da terra. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis nos contam toda a história da Bíblia. Absolutamente toda a história da Bíblia. O restante da Bíblia é só um desenrolar
de tudo aquilo que acontece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Portanto, se você quer entender a realidade, a vida hoje, você precisa ler Gênesis de 1 a 3. Então você vai entender. Ali no cenário da queda, da rebelião, da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, existe esperança. Existe esperança. Eu gostaria de ler para você 2 versículos. O primeiro dele está no versículo 15 do capítulo 3, que diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eis aqui a primeira menção na Escritura Sagrada ao descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Aqui uma alusão clara à obra de Cristo, ao confronto cósmico entre Jesus e Satanás. E Jesus vence este confronto cósmico em sua ressurreição. Ele vence antecipadamente quando ele é tentado no deserto por Satanás. E ele, pela palavra de Deus, ele resiste à tentação ali do diabo no deserto. Quando ele é provado, quando ele é tentado, ele passa no pacto das obras. Adão e Eva, eles foram reprovados neste teste estabelecido por Deus ali na criação, ali no início de todas as coisas. Era necessário então que um mediador, alguém perfeitamente homem e perfeitamente Deus, plenamente homem e plenamente Deus, passasse neste teste, neste confronto, e ele venceu. Ele venceu. Mas existe um outro versículo que nos dá este atestado, e é o versículo de número 21 do capítulo 3, que diz: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. No cenário da queda, é Deus quem sacrifica o primeiro animal e veste Adão e Eva com peles. Essa é uma clara alusão a respeito do sacrifício do Cordeiro de Deus, que cobriria a nossa vergonha, que cobriria os nossos pecados, que seria redenção, reconciliação, restauração, nova vida com o Criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 3 nos apresenta a criação, a queda, e ele nos dá a esperança da redenção. Mas, obviamente, o ponto ou a sua pergunta pode ser: pastor, como a obra de Cristo pode ser aplicada de uma forma prática para tratar dos nossos relacionamentos? Esse é o grande abismo que a maioria de nós muitas vezes se encontra. E eu quero lhe dizer que a cruz do Calvário, a obra de Cristo, ela deve ser central na resolução de conflitos. É porque Ele nos perdoou que nós somos habilitados pelo Espírito Santo a perdoar uns aos outros. É porque Ele nos amou de forma concreta, não simplesmente de palavras, que nós somos habilitados por Ele e nele amar um ao outro. É porque Ele nos deu vida, Ele nos redime e nos santifica, que nós podemos dar passos para abraçar a humildade dEle, abraçar o amor dEle, abraçar a mansidão dEle. É com Cristo no coração e na vida que nós podemos dar passos para tratar os nossos relacionamentos, para tratar os nossos conflitos diários. É por causa que Cristo morreu e ressuscitou, e Ele está presente agora, hoje, que eu e você podemos ter esperança em resolver tensões, conflitos em nosso dia a dia, em nossa vida. Marido e mulher podem lutar. A coisa não é fácil, obviamente, a coisa não é simples, obviamente, mas nós temos o poder de Deus, a graça dEle, para, através disso, buscar reconciliação, buscar resolver conflitos de acordo com o que a palavra nos ensina.
Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos envolvemos e nos enchemos com este Espírito Santo, este então é o poder que alavanca mudança de vida, transformação, para paulatinamente, gradativamente, abrirmos mãos das paixões mundanas e vivermos de uma forma piedosa, de uma forma justa, de uma forma humilde, de uma forma amorosa. Portanto, resoluções de conflito têm no seu fundamento, na sua base, a obra de Cristo. É impossível um homem deixar de apontar os defeitos do outro e olhar para os seus próprios defeitos sem que Deus esteja tocando o coração dele. Não é simplesmente natural uma pessoa dizer assim, olha, eu reconheço todos os meus defeitos, e ele então ali lista os seus defeitos. E ele pede perdão por ele. Ele não se justifica, mas ele diz, olha, eu sou um pecador miserável e eu abraço a obra de Cristo ao meu favor. É a partir daí que nós queremos partir na nossa nova série, Resolução de Conflitos. É a partir da obra da cruz, na cruz do Calvário. Show. Então, se você gostou desse tema, se você de alguma forma sentiu aí que falou com você, que eu espero que sim, acho que sim, então acompanhe a gente durante esse mês. Nós estaremos com essa série sobre resolução de conflitos. Inclusive, pastor, tivemos comentários aqui. A Delva falou, pastor Alberto, é verdade, mais fácil culpar os outros do que reconhecer o nosso erro, infelizmente mesmo. Porque aí a gente tá fazendo todo esse processo que os nossos pais lá no Éden fizeram, né? E a Geralda falou assim, boa tarde, graça e paz. Eu tenho muito medo de gente. Eu também tenho medo de gente, inclusive de mim mesmo. Então, a gente tem que ter confiança no Senhor, porque, de fato, é difícil. A gente sempre fala, é cansativa a vida do crente. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante ver o nosso Senhor trabalhando e operando em nós e também operando através de nós durante esse processo de resolução de conflitos. Então, como conselheiro, né, pastor, acho que essa parte de resolução de conflitos, ver toda essa trama sendo resolvida deve dar uma gratificação, um senso de Deus estar atuando, né? Deus não deixou a gente entregue aos nossos próprios pecados, mas tem utilizado meios para que as pessoas se pareçam com ele, né? Sim. Eu achei interessante uma das perguntas e colocações que foram colocadas no nosso chat, que foi justamente a constatação que é muito mais fácil apontar do que reconhecer os seus próprios erros. Exato. E eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês que estão acompanhando o nosso primeiro programa da série Resolução de Conflitos. A próxima vez que você tiver algum tipo de conflito, eu gostaria que você pensasse naquilo que você ouviu nessa tarde, neste primeiro programa. Como existe uma tendência em nós nos justificarmos e apontarmos os defeitos do outro. Como nós somos hábeis em descrever minuciosamente os defeitos do outro. E como existe um problema em enxergar os nossos próprios defeitos. Pare para pensar a respeito disso. Faça uma tarefa, faça um exercício. Simplesmente seja honesto consigo mesmo, consigo mesma, para perceber este padrão em nossas vidas e comece a pensar a respeito daquilo que nós gradativamente ao longo do mês vamos estar aqui dando a você, compartilhando com você. Este, então, é o primeiro programa da série Resolução de Conflitos. Nós queremos animar, encorajar você a deixar a sua pergunta, a participar do programa, a convidar outras pessoas a participar deste programa, desta série Resolução de Conflitos, porque eu creio que, assim como isso tem sido bênção para as nossas vidas, isso será bênção para a sua vida. Então, que Deus abençoe. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa e que Deus esteja assim animando o seu coração, abençoando a sua vida. Nós vamos estar então esperando por você na próxima quinta-feira às 14h30 para dar continuidade ao programa
Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja de Pinheiros, com a série Resolução de Conflitos, parte 2. Que Deus te abençoe.